Tudo o que te contaram sobre os Evangelhos pode ser a maior fraude da história da humanidade. Respire fundo antes de continuar ouvindo isso, porque o que vem a seguir não tem volta. Imagine ter passado a vida inteira acreditando que Mateus, Marcos, Lucas e João foram homens simples, testemunhas oculares que caminharam ao lado de Jesus Cristo, que viram com os próprios olhos cada milagre, ouviram com os próprios ouvidos cada parábola, presenciaram a crucificação com o coração em pedaços e contemplaram a ressurreição com lágrimas de espanto. Imagine ter crescido ouvindo nos bancos da igreja que esses relatos são testemunhos sagrados, registrados com reverência, preservados com fidelidade, entregues a você como a mais pura palavra do próprio Deus. E agora, imagine o chão abrindo sob seus pés ao descobrir que essa história inteira, do começo ao fim, pode ter sido um teatro montado com frieza cirúrgica dentro dos bastidores do Império Romano. Porque os evangelhos, segundo as evidências que vou te apresentar, não nasceram do coração humilde de pescadores galileus. Eles foram forjados por escribas instruídos, estrategistas calculistas e propagandistas a serviço do poder. Pessoas que nunca viram Jesus, que talvez nunca tenham pisado em Jerusalém, mas que dominavam a arte de escrever narrativas capazes de dobrar impérios. E o mais perturbador é que durante quase 2000 anos, bilhões de pessoas carregaram essa construção como se fosse a verdade absoluta, transmitindo de pai para filho, de geração em geração, sem jamais suspeitar do chão que pisavam. Agora, pela primeira vez, você vai ver as rachaduras nesse edifício monumental. Vai entender quem realmente lucrou, quem realmente escreveu e por que tudo isso foi construído. Amigos, inscrevam-se no canal e deixem o seu like, porque isso ajuda muito a continuar trazendo essas verdades ocultas para vocês. E é exatamente aqui que a provocação começa a ficar realmente desconfortável. Porque o objetivo dessa construção não foi espiritual. Foi político, brutalmente político. Roma estava rachada, dividida, fervendo em revoltas, sufocada por cultos rivais e deuses concorrentes em cada esquina do império. E o que o império faz quando percebe que a força das espadas não basta para segurar os povos unidos? Ele inventa uma bandeira espiritual. Ele costura, com linha dourada e agulha fria, fragmentos da tradição judaica com pedaços da mitologia greco-romana, criando uma nova religião universal capaz de dar verniz sagrado à autoridade imperial. Uma religião que falasse tanto ao judeu cansado de esperar um Messias, quanto ao pagão acostumado a adorar deuses salvadores. Uma religião que, acima de tudo, ensinasse o povo a obedecer, a se curvar, a aceitar o sofrimento e a sonhar com uma recompensa apenas após a morte. Conveniente demais para ser coincidência, não acha? E a partir do momento em que essa máquina foi ligada, ela nunca mais parou. Durante séculos, toda tentativa de questionar essa narrativa foi esmagada com mão de ferro. Dogmas foram blindados, manuscritos rivais foram queimados, estudiosos foram silenciados e a tradição eclesiástica construiu camada sobre camada sobre camada de proteção, tudo com um único propósito: impedir que você, sentado aí agora, formulasse uma única pergunta. Uma pergunta tão simples e tão devastadora que, se ela realmente entrar na sua cabeça, ela é capaz de derrubar o edifício inteiro. E essa pergunta é a seguinte, e eu quero que você a repita em silêncio antes de continuar. E se os evangelhos não forem a palavra de Deus, mas sim a voz disfarçada de Roma, falando através dos séculos? Agora segure firme, porque a primeira prova que vem a seguir vai expor um silêncio tão ensurdecedor que depois de ouvi-lo, você nunca mais vai conseguir abrir um evangelho da mesma forma. O homem mais famoso da história pode nunca ter sido citado por ninguém que realmente viveu na mesma época que ele. Pense nisso por um momento. Deixe essa ideia afundar devagar. A primeira prova dessa engenharia narrativa
É um silêncio tão profundo que ele grita mais alto do que 1000 sermões. Nas décadas imediatamente posteriores à suposta morte de Jesus, não existe absolutamente nenhum rastro dos evangelhos em lugar nenhum do mundo conhecido. Nada, nenhuma linha, nenhuma menção, nenhum fragmento. E o detalhe mais perturbador é o seguinte: o escritor cristão mais antigo que chegou até nós, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu cartas inteiras sobre a fé, a salvação e a vida após a morte, nunca cita um único evangelho em toda a sua obra. Ele nunca menciona Maria, nunca fala de José, nunca pronuncia o nome de Belém, jamais escreve sobre o rei Herodes, nunca descreve Pilatos lavando as mãos diante da multidão e, o mais impressionante de tudo, jamais se refere ao túmulo vazio ou aos detalhes da ressurreição física. Pense nisso com cuidado. Como um homem tão dedicado à figura de Cristo pode ter ignorado completamente a biografia dele? A resposta é simples e incômoda. Porque essa biografia ainda não existia. Paulo fala de visões, revelações interiores, aparições espirituais e experiências místicas que lembram muito mais os antigos cultos de mistério dos gregos do que qualquer testemunho ocular concreto. Se os evangelhos realmente tivessem circulado na época dele, como é possível que nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma referência tenha escapado de sua pena? A resposta já está diante dos seus olhos. Esse vazio ensurdecedor é a evidência de que as narrativas que o mundo conhece hoje foram costuradas décadas depois, longe da Galileia, longe dos pescadores, dentro dos grandes centros de poder do Império. E o que a próxima prova revela é ainda mais perturbador, porque ela está gravada na própria língua em que esses textos foram escritos. E aqui começa a segunda camada dessa fraude, uma camada escondida em plena luz do dia, bem diante dos olhos de todo leitor desatento. Porque os evangelhos não foram escritos na língua de Jesus, nem na língua dos seus supostos discípulos, nem na língua das ruas empoeiradas da Galileia. Eles foram escritos em grego, e não em um grego qualquer, mas em um grego refinado, elegante, polido, o idioma da filosofia clássica, do teatro erudito e, sobretudo, da administração estatal do Império Romano. Pare e reflita sobre isso com honestidade. Pescadores pobres, tirados das margens de um lago, homens que mal sabiam assinar o próprio nome, conseguiriam produzir prosa grega sofisticada, recheada de figuras de linguagem, termos jurídicos romanos e metáforas militares. É absurdo, é impossível, é quase risível quando você para analisar com calma. E se isso já não bastasse, vem a terceira prova, que é talvez a mais arrepiante de todas: os paralelos vergonhosos entre a história de Jesus e os mitos que já circulavam no mundo romano séculos antes dele. Um homem divino que nasce de forma milagrosa, que faz prodígios diante das multidões, que sofre injustamente nas mãos dos poderosos, que morre em público de maneira trágica e que depois sobe aos céus em glória. Essa fórmula não era nova, ela era velha, conhecida, repetida à exaustão. De Hércules a Dioniso, de Asclépio a Mitra, Roma já dominava essa receita narrativa há muito tempo. Eles já tinham transformado imperadores em deuses. Já tinham usado a religião como ferramenta de domesticação dos povos conquistados. Então pergunta a si mesmo: por que exatamente seria surpreendente que eles tivessem moldado mais um Salvador, mais um homem divino, só que dessa vez ajustado ao gosto dos judeus cansados de esperar o Messias? A engrenagem está exposta, e a próxima prova vai revelar o momento exato, o instante preciso em que essa máquina silenciosa foi ligada. E quando você descobrir qual foi esse momento, a coincidência vai parar de parecer coincidência. Os evangelhos só apareceram depois que Roma transformou Jerusalém em um campo de ruínas fumegantes. Deixe essa frase afundar com todo o peso que ela carrega, porque esse é o momento mais suspeito de toda a cronologia cristã.
A quarta prova dessa engenharia narrativa está no timing. E esse timing não poderia ser mais revelador. As narrativas que o mundo conhece hoje só começaram a circular depois que as legiões romanas esmagaram a resistência judaica, incendiaram o templo sagrado e reduziram a cidade santa a cinzas e escombros. Agora pense comigo com frieza absoluta. Das ruínas de uma Jerusalém destruída, exatamente no momento em que Roma precisava desesperadamente pacificar os ânimos e justificar sua brutalidade, surge do nada uma história estranhamente conveniente. Nessa história, os judeus aparecem como cegos espirituais, endurecidos de coração, responsáveis diretos pela morte do próprio Salvador. E os romanos, aqueles mesmos que acabavam de massacrar milhares, aparecem como executores relutantes, quase inocentes, até mesmo simpáticos. Pilatos, o governador romano, é mostrado literalmente lavando as mãos diante da multidão, proclamando que não encontra culpa alguma naquele homem. Percebe o truque? A culpa pelo sangue do Cristo é cirurgicamente transferida das mãos do império para o povo derrotado. Uma manobra narrativa que abriu uma ferida interna no judaísmo, dividiu comunidades, criou ódio religioso e abriu o caminho perfeito para Roma instrumentalizar o cristianismo em benefício próprio. Então pergunta a si mesmo com honestidade brutal: quem ganhou com essa narrativa? Quem saiu fortalecido dessa reviravolta? Quem passou de carrasco a vítima em apenas algumas linhas de texto? A resposta é uma só, e ela aponta na mesma direção de sempre. Roma. Sempre Roma. E a quinta prova vai expor de forma ainda mais crua como esses textos foram sendo moldados com as próprias mãos dos escribas ao longo dos séculos. E aqui a máscara cai de vez, porque os manuscritos mais antigos que sobreviveram até hoje contam uma história muito diferente daquela que pregam dos púlpitos. A quinta prova é a marca inconfundível da edição pesada, da mão humana trabalhando sobre o texto com bisturi e tinta. Quando estudiosos sérios começaram a comparar os manuscritos mais antigos entre si, eles descobriram algo que a maioria dos fiéis jamais foi informada. Os textos estão cheios de variações, de inserções, de omissões, de acréscimos que aparecem em uma cópia e desaparecem em outra. Isso significa que os escribas não estavam simplesmente copiando uma verdade sagrada recebida do céu. Eles estavam ativamente moldando, ajustando, reescrevendo e manipulando os textos conforme as necessidades políticas e teológicas de cada época. Finais inteiros foram acrescentados ao Evangelho de Marcos séculos depois da versão original. Versículos inteiros, defendendo doutrinas como a Trindade e a condenação eterna, apareceram do nada em manuscritos tardios, inexistentes nos mais antigos. Isso não é transmissão fiel. Isso é construção contínua. Isso é engenharia em movimento. E como se isso já não bastasse, vem a sexta prova, que é talvez a mais escandalosa de todas. Porque durante muito tempo, os cristãos discutiram ferozmente entre si quais escritos seriam verdadeiros e quais seriam falsos. Existiam dezenas de evangelhos circulando, dezenas de versões, dezenas de tradições. Até que o imperador Constantino, percebendo a utilidade política daquela fé, convocou o Concílio de Niceia e ali, sob a sombra imponente do poder imperial, foram escolhidos apenas 4 evangelhos oficiais. Todos os outros, dezenas deles, foram silenciados, proibidos, recolhidos e queimados. Para um instante e reflita. Isso cheira à inspiração divina ou cheira à censura política executada com mão de ferro? E a sétima prova que vem a seguir vai revelar um detalhe que, quando você perceber, nunca mais vai conseguir ler os evangelhos da mesma maneira. Os evangelhos não foram escritos como biografias. Eles foram escritos como peças de teatro. Essa afirmação sozinha
já é suficiente para mudar a forma como você olha para cada página do Novo Testamento pelo resto da sua vida. A sétima prova dessa engenharia romana, talvez a mais reveladora de todas, está escondida na própria arquitetura desses textos. Quando você para de ler os evangelhos como fiel e começa a ler como um analista literário, algo muito incômodo salta aos olhos. Eles seguem com uma precisão quase matemática a estrutura clássica do drama antigo. Você encontra um prólogo que apresenta o protagonista de forma grandiosa, uma ação que vai crescendo cena após cena, conflitos cuidadosamente construídos com antagonistas claramente definidos, um clímax dramático carregado de sofrimento e sangue, e uma resolução catártica que limpa as lágrimas do espectador e o deixa em êxtase emocional. Isso não é o formato de uma biografia espontânea escrita por testemunhas oculares. Isso é o formato de uma peça teatral romana, roteirizada com cálculo, planejada com intenção, executada com maestria narrativa. E uma vez que seus olhos enxergam esse molde, algo estranho acontece. Você nunca mais consegue desenxergar. Os evangelhos deixam de parecer relatos sagrados caídos do céu e passam a parecer encenações calculadas, nascidas em Roma, lapidadas por Roma e usadas como armas de convencimento em massa por Roma. E é nesse instante exato que uma pergunta perturbadora começa a queimar por dentro. Uma pergunta que você talvez nunca tenha tido coragem de formular em voz alta. Se esses textos foram tão meticulosamente engenheirados pelo Império, se cada detalhe foi pensado para produzir um efeito emocional preciso, então quem foi Jesus de verdade? Um homem real cuja memória foi distorcida além do reconhecimento? Ou uma figura construída do absoluto zero, um personagem literário elevado à categoria de Deus? E as próximas evidências vão-te levar ainda mais fundo nesse abismo. Agora chegaram os pregos finais desse caixão, e eles vão entrar um por um, com a força de uma marreta histórica. O primeiro prego é a ausência total e absoluta de qualquer testemunho independente sobre Jesus. Pare e pense com calma sobre o que isso significa. Segundo os evangelhos, aquele homem realizou milagres diante de multidões inteiras. Alimentou milhares de pessoas com alguns peixes. Ressuscitou mortos em plena luz do dia. Foi preso por autoridades romanas, julgado publicamente e executado por um governador oficial do império. Um acontecimento dessa magnitude deveria ter deixado rastros em toda parte, em arquivos imperiais, em relatos de historiadores contemporâneos, em cartas oficiais, em registros administrativos. E, no entanto, silêncio. Nenhuma fonte contemporânea realmente autêntica menciona esse homem. Nem os arquivos romanos de execuções, nem historiadores judeus confiáveis em passagens genuinamente originais, nem os grandes pensadores da época. Os evangelhos, portanto, não estavam registrando a história. Eles estavam fabricando a história do zero. O segundo prego é a costura teológica posterior. Doutrinas inteiras que hoje são consideradas pilares absolutos da fé cristã, como a Trindade, as aparições físicas do ressuscitado e os detalhes da condenação eterna, foram enxertadas nos textos muito depois, em versículos que simplesmente não existem nos manuscritos mais antigos. Isso é enxerto político com roupagem sagrada. O terceiro prego é o papel decisivo do imperador Constantino. Ele não foi apenas um converso piedoso, como as igrejas contam. Ele foi o engenheiro político que usou todo o peso do trono imperial para transformar o cristianismo na religião oficial de Roma, mandando produzir Bíblias padronizadas, financiando bispos obedientes e queimando sistematicamente todos os textos rivais. Cristianismo e império se fundiram em uma só engrenagem. E o que vem a seguir vai expor o verdadeiro propósito psicológico dessa máquina. E é aí que você vai entender por que bilhões foram dominados sem jamais perceber.
Bilhões de pessoas foram domesticadas em silêncio durante séculos, sem jamais perceber que estavam sendo programadas. Essa é a verdade mais difícil de engolir dessa investigação inteira. E é o quarto prego nesse caixão que estamos pregando juntos. Os evangelhos, quando analisados com frieza, funcionam como instrumentos psicológicos de precisão quase cirúrgica. Eles foram construídos para instilar quatro sentimentos poderosos dentro do leitor: culpa, medo, obediência e esperança condicionada. Culpa pelos pecados que você teoricamente já nasceu carregando. Medo de um tormento sem fim para quem ousar duvidar ou se rebelar. Obediência cega às autoridades espirituais que dizem falar em nome do céu. E esperança de uma recompensa que só virá depois da morte, portanto nunca verificável, nunca contestável, nunca cobrável em vida. Pare e pergunte a si mesmo com brutal honestidade: quem exatamente lucra com um povo formatado dessa maneira? A resposta é sempre a mesma: o império. Sempre o império. Porque essa engrenagem transforma súditos em escravos voluntários que sacralizam qualquer autoridade acima deles. O quinto prego é ainda mais perturbador, porque nenhum dos elementos centrais daquela narrativa era original. O nascimento virginal, a filiação divina, os milagres de cura, a morte sacrificial pelo bem da humanidade e a ressurreição triunfante são temas reciclados de mitos greco-romanos muito mais antigos. O sexto prego é a perseguição brutal aos textos rivais. Roma queimou evangelhos concorrentes, caçou dissidentes, executou heréticos, destruiu bibliotecas inteiras. E aqui está o ponto que dói. A verdade não precisa eliminar rivais. Apenas a mentira precisa silenciar as vozes que podem expô-la. O sétimo prego é o mais óbvio de todos. Somente um império com o alcance, a máquina administrativa e os recursos militares de Roma poderia espalhar uma fabricação por continentes inteiros e transformá-la em realidade aceita. E o que vem agora vai encerrar esse ciclo de revelações. E aqui chegamos ao momento em que todas as peças se encaixam, formando uma imagem que, uma vez vista, não pode mais ser ignorada. A conclusão bate no peito como um martelo de ferro frio. Os evangelhos foram inventados dentro de Roma. O cristianismo foi engenheirado por Roma. E a fé em suas narrativas, durante quase 2000 anos, foi, na verdade, fé na construção brilhante de um império, disfarçada cuidadosamente de fé no próprio Deus. Agora, deixe essas perguntas ecoarem dentro da sua cabeça durante os próximos dias. E se tudo o que te ensinaram sobre salvação, sobre o céu, sobre a vida eterna, tivesse sido projetado desde o início não para salvar a sua alma, mas para controlar o seu corpo e dominar a sua mente? E se o Jesus para quem você rezou durante toda a sua vida nunca tivesse realmente existido da forma como te contaram, sendo apenas uma sombra literária tecida por mãos romanas experientes? Uma vez que o véu cai diante dos seus olhos, nenhuma força no mundo consegue recolocá-lo. A moral dessa investigação é brutal, mas libertadora. Nunca aceite uma verdade apenas porque ela vem embrulhada em tradição, em autoridade ou em séculos de repetição. Duvide, investigue, compare, pense com a sua própria cabeça. Porque impérios inteiros já construíram mentiras tão bem estruturadas que se tornaram religiões globais. Agora eu quero ouvir de você nos comentários e responda com sinceridade absoluta. Depois de tudo o que você acabou de ouvir, você ainda acredita que os evangelhos são a palavra pura de Deus? Ou começa a enxergar neles a voz calculada de um império? Escreva a sua resposta sem medo, porque o debate só começa agora. E se esse conteúdo mexeu com alguma coisa lá no fundo, se plantou uma única dúvida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a próxima verdade que vamos expor vai fazer essa parecer apenas o primeiro véu caindo diante dos seus olhos.